lá no meu ranchinho, tô esquentando meu foguinho. Moraes Colosso César. Quem não se lembra do Moraes Colosso César na Rádio Brasil Central em Goiânia? Na verdade, as pessoas do norte de Goiás, hoje Tocantins, iam tratar-se em Goiânia, ali no Hospital Geral do INAMPS, né? Considerado, chamado Hospital do Race, e mandavam notícias para seus familiares ali pelo rádio, por Moraes Colosso César, na Rádio Brasil Central. Quem não se lembra daqueles recados? Alô, mamãe, estou em Goiânia, a farinha de puba acabou, mas ainda tem carne seca. João Carlos está passando bem, já está internado. Dê um abraço na minha esposa. Quem não se lembra dessas questões, não é verdade? Então, era um tempo em que no norte de Goiás a comunicação era precária, não tinha televisão e a vida se comunicava através das ondas do rádio, né? As ondas médias e tropicais. Hoje não. Hoje você já tem as redes sociais, né? Mas a população continua carente de atendimento médico na rede pública de saúde. Coisa que não tinha naquela época, quando não se tinha os meios de comunicação mais ágeis, era só rádio, e as pessoas seguiam e faziam o seu tratamento a 1.000 até 1.300 quilômetros de distância, mandando notícia para seus familiares nas ondas dos rádios. Bons tempos aqueles, não? Em que a saúde era importante para o poder público. Hoje parece que o poder público dá mais interesse às redes sociais, como é notório na comunicação feita pelo poder público, a população usando Twitter, Zap, para negar o caos que reina no sistema público de saúde. Que saudade de Moraes Colosso César, ali todos os dias, a partir das 5 horas da tarde, com o seu programa Morão da Porteira, que encerrava quando começava a Voz do Brasil, a comunicação oficial e social do governo federal pelo país inteiro, criado pelos governos militares. O Coisa Nossa começa agora. E o programa Coisa Nossa está de volta, com a preocupação, que você já conhece, de mostrar e demonstrar os atrativos, as manifestações artísticas e culturais do estado do Tocantins, o seu patrimônio histórico. E para falar desse patrimônio histórico, nós temos aqui uma convidada nesse sábado, que é a superintendente do IPHAN no estado do Tocantins, a Sejana. Bom dia, Sejana. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Sejana enfrentou aí nesse final de ano muita, não diria confusão, assim, muita informação mal colocada a respeito do desabamento daquela igrejinha lá de Chapada da Natividade, né, uma igreja de quase 300 anos, né? E a Sejana está aqui para explicar para a gente o que é isso. Sejana, qual a participação do IPHAN nessa questão da igrejinha de Chapada da Natividade que caiu aí com as chuvas? Então, embora Chapada da Natividade, ela fez parte de Natividade, né, em tempos mais pretéritos, entretanto, mesmo Natividade sendo tombada, a igreja ela não está dentro do rol, né, da área de tombamento de Natividade. Então, ela não está protegida. A igreja de Santana ela não tem proteção federal. É importante a gente falar que o tombamento pelo IPHAN é quando tem uma representatividade, né, para a história nacional, ou seja, está ligada essa conexão, né, com algo da nação e não necessariamente às vezes do Estado. Infelizmente, né, a igreja ela veio a ruir, né, parte já da sua cobertura, inclusive de paredes, né, diante de tantas chuvas, mas eu acredito que não só as chuvas, né, tem, né, participação nesse processo,
mas a ausência de conservação ao longo desses anos, né? Essa igreja, desde a década de 70, ela vem perdendo partes dela, né? Então ela perdeu a parte que correspondia à parte do altar, depois ela perdeu a sacristia, um corredor lateral. A população, ela fica um pouco assim, meio voada, eu diria voada nessa questão, porque é difícil entender. Você está vendo as imagens aí da igrejinha, uma coisa mais bela, 300 anos, né, de história ali de Chapada. E fica mais difícil da população entender, porque a Natividade, que é tombada, que é cuidada pelo IPHAN, muito bem cuidada por sinal, fica a menos de 10 quilômetros de Chapada de Natividade, ou seja, era inclusive Chapada, como você realçou aí, era do município de Natividade. Então, são distâncias tão pequenas, né, e idades, história tão grande, né, não seria o ideal? Por que o tombamento não ocorre em Chapada à semelhança do que ocorreu em Natividade, na questão inclusive do monumento, né? Quando o IPHAN analisa, né, um pedido de tombamento, um principal ponto é o grau que a gente vê tanto da preservação, né, quanto que o edifício ou lugar, né, ele está preservado, e também o significado que ele tem, né? Na década de 80, o tombamento de Natividade ainda é da década de 80, né? Esse ano a gente vai fazer 35 anos de tombamento. Naquela época, eu acredito que pela forma que se dava os tombamentos, não tinha uma separação, né, espacial, né, com poligonais distintas, como foi feito naquela época. E hoje, a gente reflete hoje. Por que aquela igreja ela não está tombada pelo IPHAN hoje? Ora, tombar na situação que ela está, ela não vai resolver, não é o tombamento que vai resolver, né? Ela já é protegida pelo município. O que precisa é de medidas de conservação, de recuperação e naquele caso específico, é o restauro em si. Entretanto, a ruína do Rosário, né, que é outro, né, edifício, que ele foi caracterizado como um sítio arqueológico histórico, né, e ele foi, inclusive, cadastrado recentemente. Diferente dos bens imóveis, às vezes a gente tem, no caso dos sítios arqueológicos, eles podem receber uma outra proteção que necessariamente não é o tombamento, que é o cadastro. Uma vez identificado o sítio, ele cadastrado, o IPHAN tem uma corresponsabilidade, tem uma responsabilidade perante aquele sítio. Eu falo COP porque o proprietário também tem responsabilidade. No caso daquela igreja de Chapada, por que não tomba hoje o IPHAN? Eu acredito que, infelizmente, na condição que ela está, a nível nacional, a gente não conseguiria uma justificativa. Não restaura? Não haveria uma restauração? Então, ela pode